eu consigo ajudar uma empresa super capacitada, com estrutura, com mais de 1.000 pessoas dentro da base dela, e uma menina que vende brownie na faculdade para ajudar com o pagamento da mensalidade dela. A diferença de estrutura é muito grande, só que eu consigo colocar num lugar simples de uma apresentação só. Então, assim, isso é fantástico. Isso é casos que a gente se arrepia de contar e que realmente emocionam. Eu gosto muito de falar dessas histórias. Vamos iniciar aqui com John Prestini, da iDoLink. Cara, um prazer falar com você. Fico muito feliz aí de você ter dedicado esse tempo aí pra gente poder trocar essa ideia. Como eu te falei, é o momento que a gente mais tem aqui pra poder aprender pra caramba. E eu já sei que você tem muita coisa aí pra falar, cara. E aí, assim, já preparei aqui uma cacetada de pergunta. Já vi que você... Cara, a galera que só tá escutando, não tá vendo, o John, ele tá dentro de uma van, assim, rodando United States, galera. O cara aí tá curtindo a vida doidada, brincadeira. Mas, assim, tá rodando bastante aí, uma parada que, inclusive, eu sempre quis fazer. Eu fiz isso na Califórnia, John. Assim, subi, desci a Califórnia, teve um tempo que eu morei lá. E aí rodei bem a Califórnia, depois fui pra Nevada, mas aí não consegui ir mais pra tanto lugar. Mas hoje, me conta aí dessa história, rapaz, que você tá dentro de uma van gravando com a gente. Por que isso? Quer rodar os Estados Unidos, é isso mesmo? Eu que agradeço, na verdade, Dário, pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade única poder expressar, na verdade, o que a gente está fazendo aqui para os brasileiros que estão no Brasil, que possam estar acompanhando o podcast, possam estar com esse, literalmente, o papo de CEO. E quando a gente fala de CEO, vamos abrir esse negócio, né? Eu acho que tem hoje uma quantidade enorme de empreendedores ou pessoas buscando empreender no Brasil, sair do CLT ou então buscar uma outra oportunidade de renda e é isso que a gente quer fazer. Eu, como o COO, que eu faço parte de comunicação do iDoLink, eu procuro passar para as pessoas a verdade nua e crua, mas com um lado empreendedor. Não como um lado de quem vem aqui nos Estados Unidos, gosta de ficar mostrando só lugares turísticos. Lógico que isso também é bacana, mas a oportunidade de você mostrar para as pessoas como é possível empreender, no que for, seja vendendo um brigadeiro de casa, vendendo um livro usado, empreender é empreender, né? É a mágica de você conseguir vender alguma coisa para quem quer comprar, é encontrar o comprador e o vendedor junto. Então, essa oportunidade que eu tenho de estar morando aqui nos Estados Unidos e poder dirigir uma van visitando todos os estados é algo surreal. Eu acho que quem puder um dia estar fazendo isso, faça. Os Estados Unidos, ele dá essa liberdade de poder dirigir de uma forma segura, de parar em lugares que você sabe que não vai ter problemas de arrombamentos e tal. E eu sou feliz assim, cara. O meu negócio é bem simples, é bem humilde mesmo. A gente para em qualquer lugar, em Walmart. Aqui nos Estados Unidos tem um sistema muito bacana que é o Harvest Host, que eu acho que é uma excelente forma de conexão. Tá? É um aplicativo criado de um belo do empreendedor que conectou várias empresas e dando a possibilidade de parar com a van, seja um carro pequeno, grande. O Harvest Host, são vinícolas, eu sei que você é apaixonado por vinho, são cervejarias, são museus, parques, que você tem um espaço para você poder parar a van lá e ficar seguro. Então, hoje a gente já bateu aí 47 estados dos 50 dos Estados Unidos. Caramba, 47 estados. É estado pra burro, é muito chão, cara. É chão, cara, é chão. Ontem eu saí do estado da Flórida, mas todo mundo pensa em Flórida, Orlando, Miami, né? Na verdade, sim, eu tô totalmente do extremo, que é a divisa. Eu estava, né, ontem, na divisa do estado com Alabama, literalmente de frente para o Golfo do México, e hoje já estou em Louisiana,
Então, assim, todo dia é uma aventura, um lugar novo e uma conexão nova. Hoje eu achei muito empreendedor na rua, tocando música, com saxofone, vendendo coisa, aí eu já colo lá e já começo a falar do meu negócio, eu sou desse jeito. Cara, muito maneiro. Eu confesso que eu também sou um pouco assim, cara, eu saio me enturmando assim, é uma coisa meio nata da gente, né? Mas eu queria, cara, começar esse papo até um pouco diferente, que eu sempre gosto de começar entendendo o que as empresas, os nossos entrevistados fazem, mas eu queria já te perguntar, já que a gente está nesse ambiente, cara, como é que é trabalhar, viver, né, rodando e, tocando uma empresa aí com mais de 30 mil clientes, acertei? Acertou, já está passando aí de 35 mil usuários. Nossa base de usuários são brasileiros, né? Batendo aí mais de 65 países já utilizando a plataforma. E, cara, assim, trabalhar hoje remotamente, eu acho que é liberdade, né? É ter a possibilidade de você poder fazer o que quer, aonde você quiser, na hora que você puder. Só que tem vários perrengues. Eu acho que os perrengues que têm que ser contados, né? Por exemplo, eu me acabei para achar um lugar que a internet tivesse uma boa conexão, senão não ia rolar essa conversa. Então, dependendo de onde você está, não vai rolar. Então, você tem que se programar, você tem que saber exatamente aonde você está, para onde você está indo, ter certeza que aonde você está vai ter uma conexão, ou se você vai estar numa Starbucks, por exemplo, que oferece um Wi-Fi gratuito, ou se a sua internet funciona bacana. Então, existem, obviamente, os desafios, né? Lembrando que você estar dentro de uma van ou dentro de um motorhome, tem que estar ciente que é a tua casa, então qualquer coisa que aconteça, você fica desabrigado. Então, e já passei perrengue, viu? Já botei gasolina no lugar do diesel e perdi a van por 9 dias. Então, tem muito perrengue que eu já passei. Mas isso daí tudo entrou no almanaque das histórias aí, de coisa para contar. Pô, cara, eu sempre tive essa vontade de rodar um pouquinho e continuar empreendendo. Hoje, aqui no escritório, né, a gente é uma empresa de serviços de consultoria, desenvolvimento, tecnologia. E a gente, neste momento, a gente não tem escritório mais, assim, acabou o escritório. Possivelmente vai voltar, a gente gosta também de cultura de escritório, mas certamente nunca voltaremos mais a um ambiente 100% físico. Assim. Pra gente isso não é mais uma realidade. Inclusive eu tenho um sócio hoje que está morando na Itália, o outro está passando um tempo aí em São Paulo, eu estou no Rio. O outro acho que vai ficar na Bahia agora, e tá uma salada de fruta. E a gente super curte isso, entendeu? Rodrigo mesmo, que tá aqui acompanhando o nosso podcast, o cara que edita e faz tudo acontecer, teve um tempo que ele estava nos Estados Unidos, né? Então ele ficou de lá e atuou super de boa. Então eu acho que isso, esse novo tipo de dinâmica do trabalho é muito interessante. Mas eu nunca tive coragem, cara, de meter o pé na estrada. Sempre tive receio, cara. Você só precisa de um empurrãozinho, cara. Sempre, mesmo que você já esteja rodando, é a terceira vez que eu saio, né? A primeira foi a Rota 66, quando nós compramos a van. A segunda foi ano passado, que eu tive aí um perrengue no meio do caminho, que eu acabei estragando o motor da van, colocando gasolina num tanque de diesel. Agora, a terceira vez eu saí de casa vai bater 30 dias agora, e sempre dá um friozinho na barriga, sempre dá aquele negócio de, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir as conexões? Isso é muito comum, mas eu acho que se tá com medo, vai com medo mesmo, porque aí a coisa acontece. O negócio é enfrentar e sair da zona de conforto, né? Por sinal, ela não existe para mim, eu não tenho ela, nem sei o que é zona de conforto. Se eu tiver zona de conforto, para mim fica na mesmice e fica chato. Então eu prefiro sair fora mesmo, bater a cara. E vai, se tiver vontade, cara, saia, que você vai se adaptar. É comum, é normal. Boa, legal, cara. E falando aí agora sobre o teu momento, cara. Hoje você é um nômade digital tocando a IdoLink, cara. O que é, pra galera entender aí, o que a IdoLink faz em termos de proposta de valor, de entrega de valor
para o cliente final e para esses mais de quase 35 mil clientes que você já está chegando nesse patamar? Show. Eu vou dar um passinho atrás, Dário, para falar do fundamento, né? Por que o IDOLink nasceu? Por que a plataforma foi criada? Eu acho que isso aconteceu com todos, obviamente, não foi um caso específico aqui dos Estados Unidos, mas a pandemia ela foi um acelerador do mundo digital. Então, todo mundo que ou foi mandado embora ou teve que se adaptar para um novo mercado, assim, quando a pandemia entrou, que as portas fecharam, você acabou impossibilitando de receber o cliente na sua casa ou no seu comércio, as portas do digital se abriram, né? Elas se abriram muito mais acelerado do que o normal. E o IDOLink viu essa oportunidade, porque ao mesmo tempo que muitas empresas novas nasceram, a qualidade do processo da migração do físico para o digital, ela se pecou muito, porque imagina você, né, pessoas que não tinham conhecimento com internet, com comércio, que tiveram que se adaptar de uma forma ou de outra. Aí o cara vê lá alguém no Instagram bombando, vendendo um monte, vendo a coisa acontecer, e fala, é fácil, vou lá e faço igual. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Existe um processo de aprendizado, existe uma metodologia, e o IDOLink ele viu a deficiência das pessoas conversando com clientes no WhatsApp, respondendo as mesmas mensagens o tempo todo, ou precisando ter um catálogo digital para mostrar um produto, um serviço, aquela menina que vende um brownie na faculdade, a moça que vende lingerie, enfim, qualquer tipo de negócio. Essa troca de mensagens, ela se torna muito cansativa. E quando a gente fala de alguém que é um exército de homens só, quem começou um negócio sozinho sabe que tem que fazer absolutamente tudo, né? Vamos falar da época de Copa do Mundo agora, você tem que cobrar escanteio, cabecear, defender, montar o time tudo sozinho. Isso dá muito trabalho. E muitas vezes você acaba sendo aquele cobertor pequeno. Quando você tenta cobrir o rosto, você deixa o pé destapado. E o IDOLink ele veio para compor isso, né? Ele veio para ajudar na comunicação, para facilitar essa comunicação com o cliente. Então, o que o IDOLink propriamente dito é? É uma plataforma de criação de mini sites, onde você pode criar num sistema no-code, que é literalmente arrasta e solta, você vai montando uma estrutura de um site. E nós identificamos, conversando com todos os clientes que nós atendemos, quais eram as necessidades deles. E que tipo de necessidade que a gente viu? As respostas frequentes que ele tinha que estar respondendo o tempo todo, ou então um catálogo de produtos ou de serviços que possa ser visto através de fotos, de vídeos, não só de links. Vamos falar da estrutura de árvore de links, né, que você se conecta e acaba se direcionando para um outro lado, ou então a opção de fazer uma captação de leads. Então, foram um conjunto de 16 ferramentas que nós percebemos que o cliente poderia estar utilizando para facilitar o atendimento. E aí que nasceu o IDOLink. Foi dessa junção de ideias aí. Vamos falar que é da fusão de o Linktree, que foi o pioneiro aí na árvore de links, com o Shopify, que é uma ferramenta fantástica de e-commerce para você vender online, porém você tem que ter um certo conhecimento para lançar ela, de um Hotmart, que vende um produto digital. Então, assim, a gente juntou tudo isso numa plataforma gratuita de um no-code que você consegue fazer tudo sem conhecimento nenhum. Cara, legal isso. Eu olhei um pouco a dinâmica do IDOLink e ele vai muito de encontro com um momento que eu estou acreditando pra caramba assim, do mercado. Que é até algo que a gente está investindo forte aqui, né? Que é o desenvolvimento através de no-code e low-code. Que, para mim, é algo que é a próxima onda assim, que a gente vai surfar. Né? E, pô, obviamente você já entrou nela muito antes, então, né? Vai surfar a melhor onda. E aí eu queria entender, cara, como é que você está vendo esse mercado, principalmente você que acaba lidando com clientes que precisam de uma dinâmica rápida, né? Porque a IDOLink ela acaba oferecendo uma coisa sensacional, né? Que eu não sei se eu posso chamar de site, mas uma landing page, um site, vamos chamar assim, uma página web que é multifuncional. O cara ali, ele pode ter uma página... Já andei testando aqui várias coisas. Ele pode ter uma página de apresentação. Ele pode ter uma página
até do próprio produto dele, explicando mais sobre vários itens e conectando com várias outras coisas, com chamadas, né? Dá para criar algumas iscas ali de banners, etc. Ele pode vender no link, entendeu? Literalmente. Isso é sensacional, assim, eu posso ter um carrinho ali, então posso desde uma rápida apresentação até algo um pouco mais aprofundado, até o fundo de funil, que é a venda, né? Que é sensacional. E essa oferta eu acho maravilhosa. Mais do que eu achar maravilhoso é que até pouco tempo a gente tinha que criar páginas e páginas para isso, né? A gente não conseguia concentrar tudo. E aí a gente sabe que o abandono de carrinho é o momento pior para o empreendedor, porque isso se dá porque ou o carrinho é ruim, ou porque a jornada está muito longa, e aí tem toda essa dinâmica que eu vejo que você conseguiu condensar muito bem, né? E de uma forma muito rápida, bem no-code, bem drag and drop, né? Arrasta e solta e funciona muito bem. Eu achei isso sensacional. Aí a pergunta que eu te faço é, cara, quando você pensou nisso, você já estava imaginando essa tendência de diminuição de código, de facilitação, ou foi muito mais porque você, no teu processo de criação, você falou, cara, eu também tenho que criar algo rápido e fácil para cuspir no mercado, porque tem muito concorrente? Foi muito mais uma questão de cenário ou de antecipação de tendência? Na verdade, Dário, eu diria o seguinte, isso só aconteceu porque nós somos sócios com cabeças diferentes. Então, eu não sou programador, apesar de ter feito faculdade de computação em 99, mas eu pulei fora porque não era algo para mim. A minha vida foi vendendo, comecei a vender batatinha na praia com 10 anos de idade. Então, se a gente for falar a minha história de vida de comércio, eu sou da parte de vendas, eu sou a parte de relacionamento com o cliente. E o que acontece? Quando surgiu a ideia da criação da plataforma, o meu sócio hoje, Diego, que é o CEO, até peço desculpas, ele não está aqui presente com a gente, que o bicho está literalmente ralando para a gente lançar algumas novas funcionalidades dentro da plataforma, ele entrou em contato comigo para a gente encontrar uma solução para vender pelo WhatsApp. E aí, nesse brainstorm, nessa conversa de vai para um lado, vai para o outro, eles, né, o Diego, que é vamos chamar ele de back-end, e o Tomás, que é o front-end, eles desenvolveram a plataforma e eu entrei como o testador, vamos dizer assim, né? Porque eu não entendo de código. E aí eu falava assim, cara, você está viajando, que isso aqui alguém vai conseguir fazer. Eu me coloquei na posição do cliente. E quem que é o meu cliente? É literalmente quem não tem conhecimento. Então, como é que eu vou colocar alguém para colocar um código, para fazer alguma coisa que seja mais complicada? Eu não vou ter o cliente. O cliente vai espirrar. Então, a gente, ou vai ser de uma maneira fácil ou não vai acontecer. Então, a primeira versão que nós criamos do ArduLink, que foi criado pelo Diego, que é o CEO, e pelo Tomás, que é o CTO, ela não tinha código, mas ela não era tão simples como a versão 2.0. Então, quando a gente recebeu o investimento do Google para fazer o lançamento da versão 2.0, a gente falou, cara, a gente tem que fazer uma plataforma sinistra para que as pessoas que literalmente não entendam de bolhufas tenham a condição de entrar lá e falar, ferramenta, fale conosco, vai fazer isso aqui. Ferramenta tal coisa, vai fazer isso aqui. Se não fosse assim, não ia funcionar. E a gente só está atingindo essa expansão tão grande, inclusive ter Sebrae como parceiro hoje no Brasil, pela facilidade. Então, se não fosse o no-code, e eu não vou nem falar low-code, é literalmente no-code, né, que é só arrasta e solta, a gente não ia conseguir atingir o público que nós queríamos atingir. Então, foi literalmente batendo cabeça, meus sócios fazendo negócio, eu falo, pode parar, isso aqui não vai funcionar. Ah, mas é só isso para a cabeça de programador, é igual professor de física dando aula, de química. Aqueles código pitoresco lá, cara, só eles entendem, o aluno nunca entende, ele vai ficar olhando igual um louco lá e vai falar, não, esquece, não rola. Então, foi justamente essa fusão dos 4 pilares, que eu diria assim, da sociedade, cada um com cabeças diferentes, que conseguiu fazer com que a gente transformasse isso de uma maneira fácil. Então, se fosse depender das cabeças geniais dos meus sócios, a gente ia ter um grande produto, mas talvez não para todo mundo. Hoje a gente tem um produto para todo mundo. Cara, legal. Isso é uma discussão que
rola muito dentro do mundo de tech, né? Porque ainda a galera de desenvolvimento, vamos falar aí CTOs, desenvolvedores, front, back, eles ainda são muito receosos com o no-code, né? Parece uma afronta à competência intelectual deles. Mas a verdade é que o cliente ele quer isso, né, cara? Porque eu tenho, por exemplo, alguns influencers que trabalham com divulgação de produtos no-code e low-code. E ele acaba limitando, né? Lógico que o low-code, ou então, hoje, por exemplo, existem plataformas fantásticas para a criação de website, e eu não estou aqui para jogar pedra em ninguém, porque graças a elas que nós juntamos as ideias e colocamos tudo num lugar só, mas você precisa manjar de alguma coisa. Se o no-code, teoricamente, ele acaba, entre aspas, te limitando, né? Porque se você não pode mexer no código, você acaba não conseguindo fazer determinadas coisas. Então, o que a gente pensou? Cara, vamos soltar um caminhão de coisa aí que pelo menos para aquele cara que quer começar possa fazer. E aí deu. Então, lógico que está vindo mais funcionalidades, está vindo conexão com API, está vindo conexão com plugins, mas isso são processos que a gente está moldando no decorrer no passar da carruagem aí para que a gente consiga adaptar. Mas a opção do no-code é literalmente atingir quem realmente não sabe. Então, quem sabe, faz. Vai lá, pega o código, destrincha dentro de uma outra plataforma de criação de websites, faz o seu próprio código, mas quem não sabe precisa de atenção. E é essa atenção que a gente quer dar. Legal. Aqui a gente começou a focar também muito em entrega no-code, sabe? Porque a gente conseguiu entender que o no-code ele veio para o mercado não só para dar facilidade, mas velocidade. Muitas vezes o processo de criação de código para determinado sistema, para determinada feature, ele demora muito tempo. Enquanto muitas vezes, naquele momento, você não precisa ter a melhor feature ou o melhor sistema. Você precisa testar, você precisa validar e você precisa fazer funcionar. Então o no-code, ele te facilita esse processo, né? Isso que eu acho o maior barato. E aqui, inclusive, a gente criou uma esteira de no-code para code. Que aí o nosso cliente ele consegue girar em no-code, a gente criou várias conexões para quando a gente quiser gerar o código, ele pode fazer isso. Então, é o que eu mais estou apostando aqui agora, cara. Essa é a verdade. Sensacional. E na verdade, eu não diria que nem uma aposta, né? A aposta a gente corre o risco. Eu acho que é um investimento. Eu não colocaria o nome como aposta porque é uma tendência, né? Quando... é o mercado está pedindo isso hoje. A agilidade conta muito. Você falou uma coisa sensacional, porque hoje, para a gente transformar a plataforma 1.0 do IDOLink na versão 2.0, além de ter gastado um caminhão de dinheiro, foi um processo que levou quase um ano. Então, para você construir do zero um código, ele exige muito tempo, existe muita cabeça pensante, existe muito front-end, muito back-end, muito desenvolvedor. E o no-code, literalmente, você falou as palavras lapidadas, né? Se o cara quer fazer um MVP, quer testar rapidinho, ele vai lá, testou, funcionou, beleza, não perdi tempo, validei, não validou, não perdeu tanto tempo, colocou as palavras no lugar certo, na hora certa, é isso aí. Pô, e a IDOLink, cara, ela, pelo que eu consegui perceber, ela acaba trabalhando com diversos tipos de público, né? Hoje vocês têm, sei lá, empresas mais estruturadas e até aquele cara que está começando, né? Vocês falam com diversos tipos de público, né? Dário, se você me permite, a gente hoje identificou, na verdade, a gente começou com 3 públicos, mas eu vou até abrir para 5 públicos, tá? Boa. De forma resumida, o primeiro público é quem quer literalmente só uma árvore de links, né? Uma conexão que ele possa jogar para um link de afiliado, que ele possa colocar lá outras redes sociais, ele pode até já ter o próprio site dele, mas ele tem outras redes sociais que são outros links, então ele acaba centralizando num lugar só. Então vamos chamar esse de link na bio. O segundo público, ou a segunda persona, é quem ou é um criador de conteúdo, ou ele é um influencer, ou ele quer usar a ferramenta como um catálogo ou um cardápio. Ele não necessariamente quer vender,
mas ele quer montar uma estrutura bem montada, que ele possa colocar lá um PDF para captar um lead, um carrossel de imagem, um banner de publicidade. Então, fazer divulgação de outras pessoas. Então, ele pode juntar lá, por exemplo, como influencer, outras pessoas que ele faz a divulgação, em vez de ele perder lá ou fazer uma divulgação só com 24 horas nos stories, ele pode fazer a divulgação nos stories, mas ele joga para o link da bio dele e lá ele vai ter um carrossel com todas as pessoas que ele faz a divulgação. Então, o influencer ou o criador de conteúdo é uma segunda persona que utiliza a ferramenta. A terceira é literalmente quem quer vender online. Então, hoje o Aidulink ele tem uma gateway de pagamento que você pode oferecer pagamento online via Pix, via cartão de crédito, o parcelamento, fazer o controle do estoque. Quem quer começar a vender? Jonathan, quem tem lá centenas, talvez milhares de produtos, pode vender? Cara, até pode, mas assim, o trabalho que ele vai ter não compensa. Eu diria que é mais para quem está começando, quem tem um estoque mais limitado, ou então quem tem um grande estoque, mas quer utilizar o Aidulink para utilizar para destaques, para ofertas, para aquela isca, né, para chamar a atenção do cliente. Então, falei dos três, né? Falei do link da bio, falei do criador de conteúdo, do influencer e de quem quer vender. O quarto cliente é quem quer vender para os outros três, que é o cara que trabalha com marketing digital, que faz criação de sites, que tem uma pequena agência. Então, ele pode utilizar a plataforma como não sei se eu posso falar o nome de outra plataforma aqui, mas do WordPress, por exemplo, do Wix, se você quiser cortar, depois corta. Mas, em vez de ele utilizar essas plataformas que não dão nada para ele, eles utilizam o Aidulink, que além de ser bonificado, ele tem o sistema no-code. Então, assim, ele vai perder muito menos tempo para criar um site. Ele pode criar em horas, ele pode entregar o site para o cliente e ainda vai se beneficiar com isso. E existe um quinto cliente. E esse quinto cliente foi o pulo do gato. Por que eu digo que foi o pulo do gato? Nós tivemos um evento do Sebrae, em São Paulo agora, na Feira do Empreendedor 2022, né, maior evento de microempreendedores do mundo. E a gente conseguiu ver um nicho que estava sendo, que não tinha sido visto ainda, né? Vamos chamar de um gray point, né, de um ponto cinza. Por quê? O que a gente conseguiu como cliente? Se eu te falar hoje que o PagSeguro é nosso cliente, você acredita? Daí você vai perguntar, Thomas, por que o PagSeguro seria o cliente do Aidulink, né? Essa é a pergunta que nós nos fizemos também. E aí você pensa assim, vamos pensar na base da pirâmide. Aqui no topo está a rede UOL, né? Que aí eles têm toda a estrutura da UOL, a PagSeguro e assim por diante. Todas as derivações que eles têm. Só que lá na base da pirâmide, ele tem o vendedor que vai bater porta a porta para vender a maquininha, para vender a moderninha, para vender a caçulinha, enfim, todos os nomes que eles têm lá. Esse cara da base, ele não tem a tecnologia que ele precisa. Então, o que a gente criou? A gente criou um sistema que eu consigo construir um perfil padrão do PagSeguro ou padrão de qualquer outra empresa. A gente pode até falar de uma rede de multiníveis, rede de, por exemplo, Herbalife, que o produto é igual para todo mundo. Eu monto uma matriz. Essa matriz vai ser igual para todo mundo e eu só libero duas ferramentas para a pessoa que vai utilizar ter acesso, que é o logo na bio, onde ele vai mudar a foto do perfil, a biografia dele e as informações de contato. O resto é tudo igual para todo mundo. Então, com um clique, eu posso ter 10 mil contas iguais. Eu posso multiplicar para representantes que possam ter uma estrutura padrão de apresentação, porém identificado com o logo e bio e a parte de contatos. Então, aí eu falo desses 5 clientes. O link na bio, o influencer, quem quer vender para os outros 3 e o B2B, que eu posso multiplicar, eu posso espelhar contas com uma facilidade de um clique. Cara, que sensacional. Tô pensando varejo aqui, né? O varejo vai adorar isso, ainda mais hoje que o vendedor de varejo, ele não vende só mais ali, né? Ele vende no WhatsApp. Ele precisa de um link rápido e prático para, no mínimo, na pior das hipóteses, o cara saber o código dele, né? Ou até mesmo, dependendo da empresa, né? Pode vender ali, né, cara? Né? Imediatamente. 2 casos que eu gosto de falar, muito interessantes. Um caso que chama-se de uma empresa Caça-Vazamentos. Tá? É uma empresa já com mais de 1.000 representantes. A empresa é sólida, a empresa é muito sólida, ela tem uma estrutura fantástica, ela tem um site maravilhoso, só que o que acontece? Ela tem
espalhado pelo Brasil inteiro, encanadores. E nem sempre o encanador tem tanto talento assim com tecnologia. Então, o que acontece? Ele conseguiu espelhar numa conta para todos os encanadores. Então, o encanador, quando chega para fazer um orçamento, nós temos um recurso dentro da plataforma que você pode fazer o orçamento para o teu cliente. Então, se você quer tentar vender, mas não vendeu, pelo menos você já mandou o orçamento para ele com todas as informações do que você está solicitando, chegou no e-mail dele, ele falou, puxa, que legal, vou aprovar o orçamento. Aprovou, a venda fechou, ele já tem as opções de pagamento. Então, esse caso é muito bacana de falar da base que utiliza de uma forma muito bem feita. O outro caso muito interessante é daquela menina que vende brownie na faculdade. O que aconteceu com ela? E eu estou falando de casos extremamente extremos, né? Eu até falo o nome dela, a Bibis. Ela chegou na feira do empreendedor e falou, Jonathan, eu tenho um problema. Eu faço brownie em casa para vender na faculdade, só que eu tive um problema sério, porque eu abri um carrinho para vender, e aí as pessoas compraram tanto que eu passei a madrugada inteira fazendo. Caramba. Eu não tenho estrutura. Ela falou, eu tenho meu forninho de casa lá, meu Fischer lá, que eu vou lá, coloco uma forminha. Então, assim, foi vendido tanto que eu não consegui, eu passei a madrugada inteira cozinhando. E agora, com a EduLink, eu consegui salvar minha pele. Por quê? Porque eu consigo colocar o número de brownies que eu consigo produzir naquele tempo. Então, com o controle do estoque, ela abriu o carrinho dela, vendeu, ela já garantiu a venda que ela tinha do estoque dela e ela não vai ter que produzir muito mais fora do prazo dela, então fora da capacidade que ela tem. Então, veja que eu consigo ajudar uma empresa super capacitada, com estrutura, com mais de 1.000 pessoas dentro da base dela, e uma menina que vende brownie na faculdade para ajudar com o pagamento da mensalidade dela. A diferença de estrutura é muito grande, só que eu consigo colocar num lugar simples de uma apresentação só. Então, assim, isso é fantástico. Isso é casos que a gente se arrepia de contar e que realmente emocionam. Eu gosto muito de falar dessas histórias. Cara, nem tenho o que dizer, assim, porque passou um filme de várias pessoas que eu conheço aqui, né, que acabam precisando disso. Eu tenho um amigo que, putz, ele também vende coisas em universidade, faculdade, agora começou a crescer, vender para vários restaurantes, mas ele, pô, sem brincadeira, eu vou pegar esse trecho e vou enviar para ele. Porque... Você quer tem um exemplo, cara, sensacional, chá de bebê, chá de fralda, né? E hoje a possibilidade de fazer apesar que a pandemia ela já amenizou, né? O negócio, apesar que está voltando uma nova era, mas poder fazer um chá de bebê online, que a pessoa vai lá, compra virtualmente lá uma chupeta, uma mamadeira, uma fralda, o dinheiro vai para a conta da mãe. Então, cara, né? Ou então a vaquinha pro casamento lá, não é chá de casamento, né? Como é que fala? Do casamento? É a lista de casamento? O lista de casamento, enfim. Não, chá de bebê é para criança, mas vamos a lista de casamento, né? Enfim. Então o cara vai casar, ele fala, quero passar 10 dias na França. Então o cara pode comprar por cotas lá de passagens. Igual já tem o Casei, por exemplo, que faz isso, mas você pode criar sozinho o teu website, né? A tua estrutura para o teu casamento. Então isso a gente já tem pronto para criar, né? É muito legal. Cara, bom ver você falando com entusiasmo, assim, porque acaba contagiando, cara. O Rodrigo, depois a gente tem que trocar a nossa, né? Tem que botar agora a EduLink, hein? Fica a dica aí. Yes, I do. Fica a dica aí, fica a dica. Cara, muito legal. E dentro da Edu, cara, você tá nos Estados Unidos, né? O teu público mais brasileiro, mais americano. Eu vi que vocês, na verdade, estão em várias localidades, né? Vocês estão em trocentos países já. O que aconteceu, Dário, foi o seguinte. A nossa intenção sempre foi brasileiro. Uma pela língua, tá? Mas pela comunicação com o brasileiro, não só o brasileiro que está aqui nos Estados Unidos, o brasileiro que está no Brasil. Não sei se que cabe a gente entrar nessa história, mas a gente conseguiu um investimento do Google cozinhando por um investidor do Google. Eu sou chefe de cozinha. Que irado! Então, assim,
Eu estava cozinhando como personal chef, preparando a refeição da semana inteira em casa e eu entregava na casa do cliente. E isso eu passei mais de um ano cozinhando para uma família que eu não tinha ideia de quem era. O que aconteceu? Depois que nós estruturamos a empresa, formalizamos o MVP, tudo estava rodando bonitinho, a gente já estava batendo 1.000 usuários, eu tive a oportunidade de cozinhar na casa do cliente, de ir até a casa dele. E aí o que aconteceu? Como era o primeiro dia na casa dele, os equipamentos eram deles, então faltava um negócio para fazer um cupcake, uma coisa ou outra, né? E aí, conversa vai, conversa vem, eu falo pouco, você já percebeu, o cliente falou assim, de onde você é, né? Ele falou, eu sou do Brasil. E aí, no caso, a mulher dele falou, e ela falou até em português, eu falar um pouquinho português, minha mãe morou no Rio, papapá. Eu, puxa, que legal. E aí, ela falou, eu sou investidor do Pinterest. Eu falei, puxa, que legal. E aí, e o seu esposo? Ele falou, ele é um dos diretores da Gradient Venture, que é uma empresa conectada ao Google. É o Google. E aí, eu dei com a língua dos dentes, né? Eu falei, puxa vida, e eu estou com uma plataforma assim assado. E aí, quando a gente fechou esse investimento com eles e com uma outra empresa da Alemanha, que é a 10X Founders, eles falaram, Jonathan, foco Brasil e América Latina. Então, eu contei toda essa história para falar da tua resposta, né? Por quê? Primeiro, porque $1 vale 5 e pouco. Então, é muito mais fácil a gente fazer um anúncio patrocinado, uma expansão no Brasil, no que nos Estados Unidos. Segundo, se a gente falar em Shopify, que domina o mercado americano, ele é muito limitado ainda dentro do Brasil. Uma pela dificuldade e outra pelo custo. E então a gente sempre teve como objetivo ser um Shopify no Brasil. E é isso que a gente está pegando a parte do mercado. Então, hoje a nossa fatia do mercado está assim, 50% do mercado está na mão dos grandões, e os outros 50% está distribuído num monte de pequenininho. Se eu tiver só o que esses montes de pequenininho têm, para mim, tá lindo e maravilhoso. Então, tá lindo e maravilhoso. Então, esse é o objetivo. Brasil e América Latina, mas como você falou, brasileiro espalhado pelo mundo, batendo 65 países aí, hoje em 3 línguas, português, inglês e espanhol, mas base sempre foi brasileiros. Tá, mas aí você levantou a bola, eu vou ter que pegar e continuar batendo ela. Como é que você levantou capital indo cozinhar na casa dos caras? No mínimo, eu já sei que a comida foi boa, né? Assim, no mínimo. Porque senão a galera não ia botar esse dinheiro. Você conquistou a galera pela barriga, posso dizer assim. Ou pela boca, né? Pelo garfo. Cara, eu acho que, na verdade, não foi a empresa que conquistou ele, né? Eu acho que um investidor, falando do Vale do Silício, principalmente, que é onde eu moro na Califórnia, eu moro literalmente dentro do Vale do Silício. Então, o investidor, ele não está atrás de empresa, ele está atrás de pessoas. Então, para ele ter um... Travou. Ou eu travei? Ele está atrás de pessoas que têm o brilho no olho e façam a coisa acontecer. E foi o que ele viu na gente. Então, foi na simplicidade de estar cozinhando lá para ele e ser humilde o suficiente de falar que eu cheguei aqui nos Estados Unidos há 5 anos e meio atrás e dormi no chão, literalmente. Trabalhei na construção, trabalhei como Uber, trabalhei em pizzaria, fazendo entrega e tudo mais. E hoje a gente pode ter uma posição de CEO de uma empresa que está pegando aí rumos internacionais com Summit na Alemanha, com Summit em Nova York, dentro da sede da Google, etc. Não é só a tecnologia, é quem está por trás que faz a coisa acontecer. É aquilo que você mencionou agora há pouco, da empolgação que a gente fala do que a gente criou, né? De poder entregar algo para as pessoas que realmente vai fazer a diferença na vida delas. E é isso que a gente tem como objetivo, fazer a coisa acontecer de uma forma simples, completa e que consiga ajudar aí o maior número de pessoas. E é isso que ele viu, ele falou, cara, gostei disso. Vamos ver o que eles podem fazer. E você chegou você já tinha ideia na cabeça, né, quando você conheceu eles, mas já estava maturada muito pouco? Você já tinha um business plan ou não? Você trocou a ideia com ele, fez teu pitch depois que você preparou tudo? Como é que foi isso aí? Não, na verdade, assim, quando
eu comecei a cozinhar para ele, a gente estava começando a ideia do IDOLink. Então, a gente estava nascendo. Então, se eu tivesse... por isso que eu falo, cara, Deus sabe colocar as coisas no lugar certo, na hora certa. E eu, como sou bocudo mesmo, se eu tivesse lá, se eu tivesse me encontrado pessoalmente com ele na primeira vez, eu ia dar com a língua nos dentes. Eu ia falar da plataforma, só que eu não estava nem perto de estar preparado. A gente estava engatinhando, nós, inclusive, passamos por um processo de teste que a gente teve que jogar no lixo quase 1 ano de trabalho. Que foi quando a gente lançou a primeira plataforma de vendas, que, por sinal, vendia muito bem. Aqui, como eu trabalhei em vários restaurantes, não só exercendo como chefe, mas como garçom, como gerente, eu tenho acesso aos donos dos restaurantes. Então, a gente colocou a plataforma que, no início, era o Wide Order, e a gente começou a vender mais do que a Uber Eats, para você ter uma ideia, da facilidade que era. Só que o que acontece? A gente não conseguia multiplicar de forma fácil. Eu dependia de uma estrutura muito grande para produzir. Então, a gente jogou tudo que a gente tinha feito no lixo, literalmente. Lógico que absorveu os erros, né? Onde a gente cometeu os problemas, e fez com que isso se tornasse de forma mais simples. Então, esse processo de adaptação durante 1 ano e meio que a gente teve, foi exatamente o tempo que eu precisava para deixar a plataforma redonda. E aí, quando a gente estava batendo 1.000 usuários dentro da plataforma de forma orgânica, foi quando eu entrei na casa dele. E aí ele falou, tá, mas me diga mais. E aí o cara fez eu fazer o pitch, e eu, como não sou da área tech, eu falei, o que é pitch primeiro, né? eu não tô brincando, velho, eu não sabia nem o que era pitch. Aí ele falou, senta aqui, me explica aqui como é que é. Aí abriu o website para ele, falou, é assim, assado, não sei o quê. Aí ele falou, então tá, eu vou te colocar em contato com várias pessoas. Várias pessoas, só era o Vasconcelos, que é o cara que inventou o peixe urbano, só era o cara que fez o lançamento do Airbnb, da Uber, etc., dentro da Y Combinator, o diretor do PayPal. Eu falei, cara, pera aí, cara, como é que você vai fazer eu falar com os caras dele? Ele falou, seja o que você é. É isso que eles querem simplicidade, eles não querem um negócio tudo engomadinho. Aí, lógico, depois, como os meus sócios têm muita experiência com startup, e isso foi algo que aconteceu muito rápido, e aí eles falaram, não, vamos montar o pitch, vamos estruturar aqui, ali e lá, e aí as coisas foram se formalizando. Mas o primeiro contato, eu diria que era os Flintstones, né, da época das cavernas, falando com os Jacksons. Mas, era um negócio completamente sem rumo, mas foi na... quando eu falo, o raio caiu no lugar certo na hora certa. Cara, muito legal essa história, de verdade. E o mais interessante é porque essas coisas acontecem assim. Eu fico vendo, até porque também sou professor, mas principalmente porque eu acabo militando nesses summits da vida, nesses lugares onde a gente vê um monte de gente falando, não, porque teu pitch tem que ser assim, teu pitch tem que ser assado, você tem que fazer dessa forma. Aí vem com um script pra conversa, sabe? Cara, a verdade no iCru é que, óbvio, você precisa ter uma metodologia, né? Existe todo um business plan, uma forma de apresentação que dá mais certo. Isso, né? Isso é encurtar perda, né? Encurtar risco. Isso é muito valioso. Mas, verdade seja dita, ninguém investe em empresa com o pitch bonitinho pronto. Eu nunca vi, sendo muito sincero, converso com vários investidores, eu nunca vi nenhum investidor falar, não, vamos lá, pitch de 5 minutos, tá valendo. Ah, beleza, gostei do seu pitch de 5 minutos, aperta minha mão, você conseguiu aqui 500 mil reais, 1 milhão de reais. Eu nunca vi isso acontecer. Sim, nunca vi, de verdade. Não, é difícil, é muito difícil. É muito difícil. É aquilo que foi mencionado, né? As pessoas investem em pessoas, não em um pitch bem montado. Você pega lá um cara que sabe montar um pitch bem bonitinho, deixa maquiado, mas qual que é a verdade atrás daquele pitch, né? Esse é o ponto. É isso. Eu vi a maioria dos investidores investindo numa rodada de pitch, que roda, né? Que rola, óbvio. Quando o investidor fez aquela pergunta e o empreendedor se abriu, sabe? Saiu ali do beabá.
Ele falou, não, cara, eu pensei nisso porque, cara, é isso, assim, eu acredito nessa parada. Quando tira essa manta, né, ali do script, é que o negócio rola. E com você foi isso desde o início. Talvez, como você disse, talvez se você tivesse prospectado esse investimento com uma coisa um pouco mais estruturada, ou talvez se você tivesse em outro momento, talvez você não tivesse conseguido. Foi o ambiente, foi a forma, foi a competência, claro, mas foi um somatório de coisas. Esse depoimento é bem legal, cara. Eu gostei bastante. Que legal. Agradeço aí, Nelson. Legal. E John, cara, eu queria entender de você e da IDOLink quais são os próximos passos. O que vocês estão fazendo aí, preparando para 2023, para as próximas metas aí da IDOLink? O que a gente pode esperar aí da plataforma? Porque, enfim, já tô virando mega fã aí da situação. Adoro essas coisas de praticidade. Eu acho que essa bandeira é sensacional, cara. Bom, olha só, o primeiro passo que nós demos foi estruturar a plataforma de uma forma que eu pudesse receber ilimitados números de acessos sem que eu quebrasse a plataforma, sem que eu desse um bug na plataforma. Então, o primeiro investimento que nós recebemos, e não foi um valor alto, então, por ordem deles a gente não pode mencionar, mas para nós como startup, como iniciantes aí, foi um investimento suficiente para que a gente pudesse se estruturar durante 1 ano e meio para se capacitar, obviamente nós sócios podermos nos dedicar 100% na plataforma e obviamente entregar uma estrutura muito sólida, que é o que nós temos hoje. O que nós temos de previsão para 2023? A gente está com uma rodada muito agressiva, então a gente está em busca de expansão, com muitas conexões. Então hoje a gente está entrando dentro de um Sebrae Conecta aqui, a gente está falando de um Sebrae nacional, para poder ajudar o micro e o pequeno empreendedor, ou para quem não é um CNPJ, para quem é um CPF. Então, a gente está numa rodada de seed extension, né, na verdade, de um safe, para pegar um fôlego, para segurar aí mais 1 ano e meio, 2 anos, e poder atingir o maior número de brasileiros. Então, foco é expansão Brasil e América Latina. A gente pretende bater aí, até final de 2023, provavelmente a gente bata próximo a 100 mil usuários. Audaciosamente falando, bater cerca de 1 milhão de usuários no final de 2023, e a gente não está pensando hoje no financeiro, e sim na expansão. Então a gente está pensando do número de usuários, que é o que vai fazer com que a minha empresa tenha uma valuation muito maior, de acordo com a base estruturada, com a base conquistada. Entregar para o brasileiro um produto de qualidade. O brasileiro, de modo geral falando, mas lógico que hoje com 3 línguas a gente está falando do mundo inteiro, né? Mas entregar para o consumidor, para o micro, para o pequeno, ou para quem está começando, a chance de poder entrar no mercado digital gastando mínimo ou gastando nada e poder abrir as portas do mercado digital. Isso é que a gente almeja aí para 2023. Cara, golaço, John. Que papo top. Queria te agradecer demais aí pelo seu tempo. E para finalizar, queria que você desse um recado aí para os seus futuros clientes, para os empreendedores que estão escutando a gente, e também passar as suas redes sociais, onde é que a galera te encontra. Já vi que seu Instagram é mega bombado ali, tem vários conteúdos maneiríssimos. Maravilha. Olha, primeiro de tudo, não tenho medo de tentar, tá? Eu acho que, por ser um cara que vive fora da zona de conforto, eu acho que a gente precisa se dar o luxo de errar, porque eu acho que é errando que a gente consegue juntar as pedrinhas necessárias para trazer conhecimento. Hoje eu estou virando 41 anos na cara, já dei muito tiro no escuro, já errei muito, mas quando eu falo errei, eu acho isso tão bom, porque foi o suficiente para que eu pudesse aprender com os meus erros. Então, para você que está começando o negócio, para você que quer tentar, não tenha medo de tentar. Tá? E eu falo para você, Dani, quer meter a cara, ser um nômade digital? E nômade digital não significa ficar fazendo filmagem em cidadezinha e falando, olha, agora eu estou aqui. É poder empreender na estrada. Mete a cara e vai. O não você já tem, o que deu errado você já tem. Faça dar certo, faça acontecer. Então, para você que está ouvindo, para você que está assistindo, não tenha medo de tentar. O máximo que pode acontecer é, de repente, você dar um tiro e dar bem no alvo e dar muito certo. Então, eu acho que é o mínimo que você pode. Saia da tua zona de conforto, saia da mesmice
E com o IDOLink você tem essa possibilidade, por exemplo, de tentar coisas novas sem você descapitalizar. Então, usa o IDOLink, faz um MVP com o IDOLink, faz o lançamento de um produto, de um serviço. Então, tenha uma plataforma. Eu sou o John Prestini, o meu IDOLink pessoal é idolink.com/John Prestini. Lá você tem a minha caminhada, a minha conexão com as pessoas. O meu Instagram também é John Prestini. E vamos falar do IDOLink. A IDOLink Bill é a plataforma que vai fazer com que você possa sair do teu anonimato e abrir as portas do mundo digital. Cara, sensacional. Rock and roll, cara. Gostei muito, John. É nóis. Queria te agradecer demais aí pelo papo. Quando eu estiver pelos Estados Unidos, me dá uma carona aí por esses cantos aí, me mostra aí quais são os pontos altos aí da Califórnia, de todas essas trips. Certamente eu vou querer fazer isso em algum momento. E, pessoal... Agora que eu tô com o móvel aqui, ó, eu posso mostrar o meu estúdio, que acabou de desmontar. Então aqui, ó, aqui tem o meu computadorzinho que eu faço a coisa acontecer. Deixa eu ligar a luz aqui. Ó, e aqui os estados que eu já passei, ó. Não sei se você consegue ver já. Consigo. Aqui, na verdade, falta colocar aqui, ó. Eu já tô aqui, então daqui a gente vai para frente. Então faltou ali um pedacinho ali, aqui também já passei. Falta só editar. Mas esse é o John Prestini na estrada. Iradíssimo, cara. Muito maneiro, John. Cara, obrigado demais pelo papo. A gente se fala. Daqui a algum tempo, certamente vou te chamar. Quero ver como é que vai ser os seus próximos steps para quando a gente bater essa meta aí de usuários, para a gente voltar aqui e falar com a galera. Pessoal do Papo de CEO, obrigado mais uma vez. Não esqueçam de curtir e compartilhar com todo mundo. Manda lá. Dá um share aí no Instagram, me marca, me manda um DM, quero escutar um pouquinho do que vocês estão falando também. E vamos nessa. Valeu, John. Tamo junto. Show de bola, valeu, abraço.